Olá! Você já tentou pensar positivo o dia inteiro? Mas lá no fundo, bem lá no fundo, aquela tristeza, aquela ansiedade continua lá? Você se cobra, se força a sorrir, repete frases do tipo eu sou feliz, mas parece que quanto mais você tenta, pior você fica. E se eu te disser que o problema não é você? É o jeito que ensinaram você a lidar com a tua própria mente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a armadilha invisível por trás do pensamento positivo e te apresentar o conceito que realmente liberta, que é a aceitação radical. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alessandro Fresato e esse é o canal Liberte Mente. A gente aprendeu que precisa pensar positivo para ser feliz o tempo todo. Mas na verdade, isso pode se tornar uma prisão mental, uma prisão emocional muito grande. Eu digo no sentido de você se obriga a ser positivo o tempo todo. Você se obriga a ter que pensar, ser ou estar feliz o tempo todo. E isso é uma prisão emocional. Porque o pensamento positivo, ele nada mais é do que é um momento. Ser feliz é momento. Aconteceu uma coisa importante, aconteceu uma coisa legal e você fica feliz. Ótimo, parabéns. Isso é um momento feliz. Agora, você tem que ficar o dia inteiro eu sou feliz, ou paz interior, ou, sei lá, sentimentos como esses, se torna essa prisão emocional que eu estou falando para vocês. A psicologia chama isso de supressão emocional. O que significa isso? Sempre que você tenta esconder esse sentimento com frases bonitas, a emoção não vai sumir. A emoção ela vai continuar ali. Não adianta, por mais que você tente 1 milhão de vezes, muitas vezes pode funcionar sim. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, mas 99% das vezes essa emoção ela não some. Ela só se esconde. E sempre que ela volta, eu vou falar para vocês, ela volta pior ainda. Ela volta cada vez mais forte. Vou dar um exemplo bem legal aqui. Quando você tenta segurar uma bola de praia, daquelas fininhas assim, embaixo d'água, você está na piscina, num dia de sol bem legal, e você tenta segurar ela lá. Você precisa fazer força para ela continuar lá embaixo. E isso é um problema. Quanto tempo você consegue ficar segurando ela lá embaixo? 1 hora? 1 minuto? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Quanto tempo você consegue manter ela embaixo? É isso que acontece quando você fica lá e deixa ela suprimida, essa emoção suprimida. Até uma hora que ela vem e solta, explode, ela sai voando. É isso que acontece. Literalmente, com a ansiedade, com a raiva, com a tristeza. Elas vêm em ondas, simplesmente vêm. Não adianta ficar brigando contra elas. Você só está lutando do jeito errado. Simples. A grande virada é essa. Aceitação não é desistência. Repete para você bem forte agora. Aceitação não é desistência. Não é gostar de estar ansioso. Não é gostar, você não está gostando de ser raivoso, você não está gostando de ser, sei lá, os sentimentos ruins que a gente vem em ondas, vem muitas vezes durante o dia. Não é gostar disso. É simplesmente parar de lutar com o que você está sentindo. Tem uma linha da psicologia chamada terapia de aceitação e compromisso. Ela mostra que a paz não vem de mudar os teus pensamentos, mas sim de mudar a relação que você tem com eles. Isso é de extrema importância. O como você trabalha a tua mente para aceitar isso.
Quando você aceita aquilo que você sente, sem julgamento, zero. Isso é uma das lições primordiais para quem sofre com esse tipo de coisa. Aceitação. Você tem que aprender a lidar com essas coisas. E não ter julgamento. E sabe, parar de ficar julgando. Eu sou isso por causa disso. Eu sou aquilo por causa daquilo outro. Porque fulano acha que eu sou tal coisa. Isso é julgamento. Você sendo julgado e você julgando os outros. Isso é complicado. Toda vez que você julga, você arma um gatilho. Putz, eu não gostei daquela pessoa porque ela se veste mal. Eu não gosto daquela pessoa porque ela não cheira bem. Ah, eu não gosto daquela pessoa por tal coisa. Seja qualquer gatilho. Literalmente, seja qualquer gatilho. E toda vez que você tem esse julgamento com você mesmo, esse é um problema. Eu estou ansioso, mas poxa, por que eu estou ansioso? O que aconteceu para eu estar ansioso? Faz sentido você ficar se julgando porque você está ansioso? Você tem uma crise de ansiedade, essa crise ela libera um monte de química no cérebro que você não tem como lutar com isso. Não tem. Ou você vai para um psicólogo, especificamente, que vai te indicar algum tratamento, vai te indicar alguma coisa para você tratar isso quimicamente, ou você aprende a aceitar isso de forma tranquila. Ter uma crise. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu recentemente comigo. Eu fui fazer um tratamento dentário e eu entrei em pânico. Literalmente, entrei em pânico. Mas o que eu fiz naquele momento? Eu aceitei que estava ansioso. Eu aceitei que estava tendo aquela crise. E comecei a respirar fundo. Devagar, pausado, tranquilo. Respira 5 bem profundamente, o máximo que puder. Segura 5 a 7, 10 segundos no máximo ali e solta bem devagar. Eu fiz isso 8, 10 vezes, eu não lembro agora, mas eu lembrei que eu precisava respirar. Literalmente, eu fiquei com aquela sensação de que minha garganta ia fechar e eu ia parar de respirar. Foi aquela crise. Momentânea, mas foi uma crise. E eu tive que superar. Porque não ia dar para parar o tratamento no meio do caminho. Não tinha como. Não era uma opção. Se não era uma opção, eu tinha que fazer isso. Parar. Parar de me julgar porque eu estava tendo aquela crise. Parar de julgar tudo que aconteceu ali naquele momento para eu poder ter aquela crise. Quando a gente aceita aquilo que a gente sente, sem julgamento, a gente está criando um espaço para nós mesmos, para a gente mesmo aqui, que transforma isso em liberdade. É um passo depois do outro. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer isso. Eu levei muito tempo para poder aprender isso. Mas a ansiedade simplesmente vem. A gente não consegue controlar isso. A gente pode controlar o como a gente lida com isso. Então, para de ser refém da tua própria mente. Entenda o que ela quer dizer para você. Por que eu estou tendo aquela crise? Por que eu estou tendo isso agora? Para de ser refém. E começa a ser o observador consciente. Eu, naquele momento, entendi que eu tenho trauma, e é uma coisa que é um trabalho em andamento, a respeito do barulho da maquininha do dentista. Não sou só eu que tenho isso, muita gente tem isso, esse problema. E muita gente, tipo, e fica ali aquele zunido, aí a agulha, a dor, não é aquela dor lacinante, mas é uma dor da agulha entrando na tua gengiva. Para mim, isso foi um gatilho muito pesado. Que são trabalhos em andamento. Por isso que eu digo para vocês, para de julgar aquilo que vocês sentem. Para de julgar. Aprendam, entendam o que está acontecendo.
Quanto mais você entende o que está acontecendo, mais você vai se libertando, mais você vai se liberando, você libera a tua mente, você para de criar cortisol e um monte de zol da vida que tem por aí, um monte de hormônio ruim, e isso vai ajudar muito. Quer começar a praticar isso ainda hoje? Vamos lá, aquilo que eu já falei agora há pouco. São 3 passos bem simples. 3 passos bem simples. O primeiro deles, nomeia. Nomeia aquilo que você está sentindo. Quando a ansiedade vier, diz assim, oi, eu estou te sentindo, eu estou te vendo. Eu estou vendo você, ansiedade. Sei que você está aí, ó. Você está aqui dentro. Tá? Segundo, se permita sentir essa situação, a situação. Não luta. Não adianta lutar. Quanto mais você lutar, pior você vai ficar. Isso é automático. Quanto mais você ficar lutando, eu nunca passei por isso, mas eu acredito que é a mesma sensação de estar se afogando. Quanto mais você luta, você se bate, você tenta bater braço, bater perna e teu corpo afunda, sendo que você principalmente precisava fazer o terceiro passo, que é respirar. Primeiro, respira fundo, puxa o ar, sente o ar, sente o ar. A maior emoção que a gente tem é sentir o ar entrando no pulmão. E aí você vai respirando com a emoção daquele momento, você vai tentando, você se conecta com aquilo, mas não contra aquilo. Esse é o diferencial. Você se conecta com aquilo, mas não contra aquilo. Você começa a observar isso. Entendeu a diferença de você ser um passageiro e você ser um observador? O passageiro, ele tá ali, ó. Você tá dentro de um carro, dentro de um trem, vamos colocar assim, dentro de um trem bala, e o trem bala tá a 300 e tantos quilômetros por hora e você não tem o que fazer, você só tá indo. Se você fizer todos esses passos, lógico, com o jeito que você vai se adaptar da melhor maneira que você achar melhor, cada um tem um processo, cada um tem um tipo, cada um tem um momento, cada um tem uma coisa, você vai deixando de ser o passageiro e começa a ser o observador. Você vai observar o porquê que eu estou sentindo aquilo. Por que eu estou sentindo essa emoção? Por que eu estou brigando comigo mesmo naquele momento? Por quê? Aí começam os vários porquês. Isso é o mais legal de tudo. Que nem eu comentei. Não é uma receita de bolo, não é uma receita de pão, não é da noite para o dia, não é de um momento para o outro, mas é uma coisa que funciona muito bem. Então, a libertação da mente não é uma guerra contra os pensamentos que você tem, esses pensamentos negativos. Tanto que não pode ser. Não pode ser uma luta. Não pode ser uma luta da tua mente contra você mesmo, do teu consciente e o teu subconsciente. São duas, vamos colocar dessa maneira, são duas coisas completamente diferentes. Uma puxa informação da outra. O consciente puxa informação do subconsciente. E isso é automático. Não é uma coisa que você pode controlar. Lógico, você tem o consciente, que é aquilo que você está fazendo comigo agora. Você está escutando o que eu estou falando. E você está pensando. E aí você para pensar. Você começa a colocar isso ponto a ponto. O teu subconsciente está ali. Ele existe. Ele não vai deixar você dormir. Ele não vai deixar você sem respirar. Se você precisa levantar a mão, ele vai levantar a mão. São ações contínuas, de atos contínuos que estão gravados nessa memória subconsciente, nesse pedaço subconsciente, que o nosso cérebro puxa ele automaticamente. E as fobias, a ansiedade, os gatilhos, estão todos ali dentro. Para pensar. Está tudo lá dentro. Na caixa preta. Vamos nomear isso, uma caixa preta? A caixa preta é onde estão todas as nossas limitações, todas as nossas coisas boas,
todos os nossos sentimentos bons, os nossos sentimentos ruins. Isso sim é aceitação radical. Isso sim. Se você para de lutar, você começa a se libertar. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Porque essa jornada, meus queridos, a gente vai fazer junto. E para começar, comenta aqui embaixo. Qual foi o principal pensamento ou emoção que você mais tentou forçar a ser positivo hoje? Vamos conversar sobre isso. Porque a tua libertação começa hoje. Até mais.